Boa noite. Hoje é um domingo especial, Dia dos Pais. E eu não poderia deixar, neste momento, de orar pelos pais de nossa igreja, pelos pais que estão nos assistindo através de nossas redes sociais. Meu desejo é que você, pai, seja tremendamente abençoado por Deus em toda a sua vida. Que cada decisão, que cada escolha que você fizer no seu dia a dia, seja repleta da sabedoria de Deus. Então eu quero convidar você, pai, e a todos que estão nos assistindo, que estão agora conectados conosco, a orarmos. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Amado Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai. E nesse dia especial, Dia dos Pais, eu peço a Ti, Pai dos pais, que possa conceder a todos os pais da terra, aqueles que estão conectados conosco agora, neste momento, a sabedoria que vem do Senhor, para que eles possam administrar de forma correta a educação de seus filhos, para que eles possam administrar com sabedoria os bens, recursos que o Senhor tem colocado sobre a mão deles, para que eles possam, Senhor, acima de tudo, educar os filhos baseados, fundamentados na Tua palavra. Seja com cada pai, eu te peço, Deus, faça-os prosperar, dá a eles saúde nesse tempo que vivemos de pandemia. Clama ao Senhor para que o Senhor possa envolvê-los no seu manto santo, nas suas mãos poderosas, Senhor, guardando-os e livrando-os de todo o mal. Que também oro agora, Deus, para que estenda as tuas mãos sobre todos que estão conectados conosco, que estão ouvindo esta mensagem. Pais, mães, filhos, avós, netos, que o Senhor Deus possa falar ao coração de cada vida neste momento, que a Tua palavra seja ouvida. E eu me coloco mais uma vez nas Tuas mãos como instrumento e peço que o Senhor venha diminuir eu, e cresça o Senhor, e que somente a Tua voz seja ouvida, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você que está agora conectado conosco, neste momento, para continuarmos a reflexão que nós iniciamos no domingo passado. Ponha ordem no seu mundo interior. E o tema de nossa mensagem de hoje é gerenciando sua agenda. Quero convidar você a ler comigo Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Estas palavras de Salomão atestam que o homem está preso ao tempo e no tempo. Perguntas simples nos mostram essa verdade. Quando plantar? Quando trabalhar? Quando estudar? Quando caminhar? Quando casar? Tudo na vida tem o seu tempo determinado. As mínimas coisas já têm seu tempo determinado. Algumas coisas foram determinadas por Deus ao nos criar. Outras coisas foram determinadas por nós, homens, para melhor aproveitamento de nosso desempenho na sociedade. Mas tudo tem seu tempo determinado. O tempo é que nos faz amadurecer. O tempo é que nos permite alcançarmos vitórias na vida. Entretanto, é o tempo que também nos faz desesperarmos por não
conseguirmos pará-lo. Percebemos que estamos virando passado ao olhar para nossos filhos e vê-los nos ensinando, tomando os nossos lugares no campo de trabalho, vencendo-nos em uma prática esportiva ou em jogos de lazer. Já dizia o poeta, o tempo não para, o homem está preso à força do tempo. Mesmo que você não queira, a partir do seu nascimento, minuto a minuto, você está envelhecendo. E o seu tempo, neste mundo presente, em um determinado momento, terminará. Portanto, gerenciar bem sua agenda, seu tempo, é importante para que sua vida seja significativa dentro dos propósitos de Deus para você. Preste atenção, se a sua vida for significativa dentro dos propósitos de Deus para você, ela será significativa para as pessoas que te cercam e produzirá em você um sentimento de satisfação e paz, uma vez que você está vivendo dentro dos propósitos de Deus. Se você deseja pôr em ordem seu mundo interior, é preciso que você assuma o gerenciamento de sua agenda. Você precisa se comprometer em gerenciar cada minuto do seu dia, tendo na sua agenda algumas pautas como prioridades. Pautas estas que devem ser para você inegociáveis. A partir do cuidado com estas pautas inegociáveis, você será capaz de discernir o que de fato é prioridade em sua vida e o que não é. Você será capaz de colocar as prioridades de sua vida em ordem correta, o que te levará a aproveitar melhor o tempo, pois cada papel de sua vida se tornará mais claro. E desta forma você realizará os propósitos de Deus para a sua vida, alcançando a satisfação e a paz interior. Você será capaz de discernir o que fazer e o que não fazer. E isso possibilitará você a usar suas energias no que de fato cabe a você fazer, não desperdiçando dessa forma força e tempo em tarefas que não deveriam ocupar sua agenda. Você será capaz de tomar decisões mais assertivas e no momento correto, pois estará mais sensível a ouvir a voz de Deus. Dessa forma, não desperdiçará tempo, tendo que corrigir decisões erradas. Espero que a essa altura, você já esteja se perguntando, quais são essas pautas inegociáveis que devem ter prioridade na minha agenda e que me ajudarão a usar o tempo de forma correta, sem desperdiçá-lo. Vou apresentar a você 3 pautas que precisamos retomar para colocarmos nosso mundo interior em ordem. Digo retomar porque são práticas que temos abandonado ou negligenciado por diversas razões. Entretanto, elas são imprescindíveis para que tenhamos ordem em nosso mundo interior. A primeira pauta de nossa agenda que precisamos retomar é o tempo de adoração. A segunda pauta que precisamos retomar é o tempo de oração. E a terceira pauta que precisamos retomar é o tempo
de meditação na palavra de Deus. Eu quero convidar você a refletir comigo em cada uma destas pautas. A primeira, retomar o tempo de adoração. Convido você a ler comigo Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nossas vidas devem ser uma expressão constante de adoração a Deus. Adoração não se restringe aos cultos de domingo, a um local que chamamos de templo. Precisamos compreender que a adoração a Deus se faz através de todas as nossas ações, em todas as dimensões de nossas vidas. Você adora quando trata bem seu cliente, quando trata com justiça seu funcionário, quando lava a roupa de seus filhos, quando vai à praia com a sua família, quando respeita o outro, independente de sua posição social ou de sua formação profissional, religiosa. É claro que a adoração também é realizada com os irmãos no domingo. E neste tempo que vivemos de pandemia, quando nos reunimos com nossa família para assistirmos ao culto através das redes sociais. Adoração não se restringe a um lugar ou a um momento. Ela é essência do nosso viver. Existimos para o louvor da glória de Deus. Adoramos a Deus enquanto vivemos, em tudo que fazemos. Mas é claro que uma vida só é expressão de adoração a Deus quando vive em harmonia com a vontade de Deus. Nossos encontros de domingo, que agora acontecem através de nossas redes sociais, são importantes para realinharmos nossas vidas à vontade de Deus. Nossos cultos de domingo são vitais para a nossa espiritualidade e para colocarmos em ordem nosso mundo interior. Nestes cultos, somos reabastecidos com a palavra de Deus para adorá-lo durante a semana. Portanto, adoramos a Deus de segunda a sábado, por meio do nosso serviço a Deus, realizado através de nosso trabalho profissional. Nossa carreira profissional é o ministério que nos foi dado por Deus para servi-lo e honrá-lo. No trabalho doméstico também adoramos a Deus. No cuidado com nossa família, também servimos e adoramos a Deus. E o adoramos também em nosso tempo de lazer. No domingo, adoramos a Deus com os nossos irmãos, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Onde também somos ensinados por aqueles a quem Deus chamou para pastorear a respeito da palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, verso 16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Essa foi a orientação do apóstolo Paulo à igreja de Colosso. Precisamos retomar este tempo de adoração integral, de forma intencional, a serviço de Deus.
E pessoas que não priorizam o domingo do Senhor, este tempo precioso, né, com os irmãos, onde juntos aprendemos da palavra de Deus, aos poucos tendem a perder a visão e compreensão de sua existência como um servo de Deus. Se a prioridade de todo o seu viver, em todos os campos e dimensões de sua vida, não for adorar a Deus, se tudo que você faz não tem como prioridade glorificar a Deus, você está vivendo para algum ídolo. Você é um idólatra e precisa converter sua vida para Deus. Quando Jesus nos diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, Ele nos pede uma entrega completa de nosso ser a Ele. Envolve nossa força física, envolve nossas emoções, envolve nossa capacidade de raciocinar, de entender. Deus certamente não deseja com isso nos proibir de amar nossos filhos, netos, cônjuges, amigos. Pelo contrário, Ele quer que os amemos, como amamos a nós mesmos. Mas só conseguiremos amá-los como continuidade de nós mesmos se nos renunciarmos inteiramente e nos lançarmos completamente em amor a Deus. Somente em Deus seremos capazes de amar nossa família, irmãos em Cristo, amigos, nossos semelhantes, sem torná-los ídolos, sem torná-los o centro de nosso viver. Somente em Deus conseguiremos fazer isso. A razão de Deus nos pedir para amá-lo com todo o nosso ser é para que possamos permanecer libertos. Toda restrição solicitada por Deus a nós visa nossa libertação. Pois no momento que construímos ídolos, nos tornamos reféns deles. Muitas pessoas são reféns de sua autoimagem, carreira profissional, cônjuge, filhos, dinheiro. Seja qual for o ídolo que você construir, que você direcionar, centralizar sua vida para ele, ele te consumirá e te comerá vivo. O problema não está no ídolo, está em você. O ídolo em si não é nada. Alguns ídolos não são maus em si mesmos. Se o seu cônjuge, ou a sua filha, ou o seu neto é o seu ídolo, eles não são maus em si mesmos. O problema é que você priorizou a devoção de seu amor, que deveria ser para Deus, a pessoa errada, a um objeto errado. Então, o seu amor está fora de ordem, em desordem. O único relacionamento que pode suprir você plenamente e lhe proporcionar paz é o relacionamento com Deus. Portanto, retome o tempo de adoração a Deus para pôr ordem no seu mundo interior. A segunda pauta de nossa agenda que precisamos retomar é o tempo de oração. Muito se fala sobre oração. Existem muitos estudos a respeito da oração. Muitas fórmulas
são oferecidas para se orar com sabedoria. Mas poucas pessoas oram de fato. Nossas orações hoje são mais ritos, petições incansáveis e determinações incabíveis de homens e mulheres que se relacionam com Deus como o filho pródigo da parábola contada por Jesus se relacionava com seu pai antes de cair em si. Aquele filho exigiu de seu pai a herança para viver uma vida em busca da realização de seus sonhos. O amor de seu pai por ele não era suficiente. Ele desejava o que o pai podia lhe dar para conquistar o mundo. É assim que muitos oram hoje. Eles buscam o Pai, a Jesus, o Filho, ao Espírito Santo, para conquistarem o mundo. A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, não é um mantra para ser repetido, sem compreensão e sem vida, mas um modelo com o fim de nos ensinar como devemos nos relacionar com Deus Pai. O judeu não tratava Deus como Pai. O judeu não ousava nem chamar Deus pelo nome. Entretanto, Jesus nos ensina a entrar na presença de Deus como filhos, e não mais como servos apenas. Jesus nos coloca em uma nova relação com Deus, uma relação de intimidade. Contudo, mesmo um filho deve reverência a seu pai. Precisamos retomar o tempo de oração, para que possamos pôr ordem em nosso mundo interior. Jesus orava constantemente, mas procurava lugares onde pudesse orar a sós. Jesus buscava solitude ao orar. Lucas, capítulo 5, verso 16, diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Essa era uma prática muito comum de Jesus. Ele se afastava de seus discípulos para falar com o Pai. Vários textos nos mostram essa prática de Jesus. Mas eu vou apresentar só mais um. Lucas, capítulo 6, verso 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando a Deus. Orações rápidas, orações feitas no trânsito ou em meio às demandas do dia, elas podem até serem ouvidas por Deus, mas não produzem em nós uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade consistente. Você precisa de um lugar de solitude, onde possa conversar com o Pai sem ser interrompido. Você precisa de um lugar onde Deus te vê em secreto, onde você possa rasgar seu coração a Ele. Oração não tem muito a ver com palavras. Por isso Jesus nos ensina a não usarmos muitas repetições. Ele nos diz que o Pai já conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos a Ele. Isso deveria tranquilizar nossos corações e nos levar a gastar mais tempo com os interesses do Pai e não com os nossos interesses. Oração tem a ver com o coração. Deus vê o coração, o seu homem interior, suas intenções ao entrar na presença dEle. Sua oração precisa ser menos centrada na petição e mais no relacionamento com Deus.
O que te move a orar não deve ser as suas necessidades pessoais, mas o desejo de estar com Deus, de falar com o Pai, de servi-lo, de participar da construção do seu reino, de se envolver naquilo que Ele está realizando. Você precisa orar como filho pródigo, depois que caiu em si. Ele buscou o Pai, não mais exigindo herança, nem mesmo esperando que o Pai lhe tratasse como filho. Ele buscou o Pai, tão somente desejando ser tratado como um de seus servos, desejando apenas encontrar um lugar para dormir e comer com dignidade. Ele veio ao Pai humilde, pedindo perdão por não ter valorizado o amor que seu Pai dedicava a ele todos os dias. Mas foi neste momento, quando caiu em si, que veio ao Pai sem nada desejar em troca, quebrantado. O Pai colocou em suas mãos e em seus dedos o seu anel, o vestiu com a roupa mais bonita que podia lhe oferecer. Ele deu um banquete, fez uma festa pelo filho que agora havia retornado. No seu esvaziamento, o Pai te honrará. Orar é o ato que nos reconecta com a eternidade, que nos faz recordar que sobre o caos em que vivemos existe um Deus que não se perde em meio ao caos deste mundo. Um Deus que é santo, cujo nome está acima de todos os nomes. Orar nos faz olhar a história pela perspectiva dos céus. Quem não ora se perde na história, pois é engolido pelo caos do mundo. A oração nos sensibiliza diante o ordinário, diante a vida do dia a dia. Ela nos faz perceber que somos membros de uma grande família, que somos chamados a dividir o pão nosso de cada dia, a vivermos em solidariedade com nossos irmãos, perdoando-os em suas falhas, assim como também eles devem nos perdoar em nossas falhas. A oração nos faz viver compadecidos uns dos outros. Por todas essas razões que falei, orar se torna imprescindível para que seu mundo interior permaneça em ordem. Retome o tempo da oração, da solitude com Deus em sua vida. A terceira pauta da nossa agenda que precisamos retomar é o tempo de meditação na palavra. Nós vivemos em um mundo em que a quantidade e intensidade das demandas que envolvem nossas vidas tem nos conduzido a sentimentos crônicos de ansiedade. Somos uma geração estressada. Principalmente nós, que moramos na grande São Paulo, cidade conhecida por não dormir.
Vivemos em um mundo que exige respostas rápidas. Estamos envolvidos por excessivas atividades simultâneas. O profissional de hoje tem que ser multitarefas. Ele precisa lidar com as pendências das tarefas do dia anterior, com as tarefas do hoje e ainda planejar as tarefas do próximo dia. Em meio a essa demanda profissional, ele precisa responder a todas as chamadas do WhatsApp, curtir as postagens de seus amigos no Facebook. Se não curtir, a amizade fica abalada. Muitos ainda precisam encontrar tempo para levar os filhos à escola, ajudá-los na lição de casa, fazer compras para casa, enfim, conciliar dentro de seu tempo a tarefa de serem pais. O mundo tecnológico e principalmente o meio de comunicação nos facilitou muito em termos de aproximarmos das pessoas que amamos. Pais e filhos hoje podem se comunicar e se verem através das diversas plataformas de comunicação, mesmo estando em países distantes, diferentes, né? Há 30 anos, isso não era possível. Entretanto, este avanço tecnológico no meio da comunicação tornaram as demandas desumanas. As pessoas podem te achar em qualquer lugar e a qualquer hora. Caso você não atenda, elas enviam um e-mail ou um post, né, para você. E isso significa que o problema, a responsabilidade, a partir daquele envio, pertence exclusivamente a você agora. Você nunca ouviu a expressão, eu te mandei um e-mail, ou eu te enviei um zap. Isso significa que a partir do momento que aquela pessoa então liberou o e-mail ou enviou para você o zap, o problema passou a ser seu. Em meio a essa demanda, né, profissional e familiar, somos bombardeados intensamente pela mídia de nossos dias, com diversas informações e ensinos que não conseguimos sequer processá-los e avaliá-los devido às demandas que nos cercam para discernirmos se são corretos ou não. Contudo, essa enxurrada de informações e ensinos enviados pela mídia vão penetrando em nossa mente e se tornando parte de nosso mundo interior. Dessa forma, passamos a abraçar valores e princípios vendidos pela mídia, pela sociedade que nos cerca, pela cultura emergente de nossos dias, como se estas fossem verdades absolutas. Retomar o tempo da meditação na palavra de Deus é imprescindível para nós hoje. Acredito, mais do que em qualquer outro tempo da história humana, pois tudo hoje muda tão rápido, que se não avaliarmos todas as mudanças à luz da palavra de Deus, seremos uma geração de apóstatas. De homens e mulheres que abandonaram a fé, sem perceber que o fizeram, como a igreja de Laodiceia. O Salmo 119, verso 130, diz assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Para que você ponha a ordem em seu mundo interior, em meio
ao caos do mundo exterior, você precisa retomar o tempo da meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, nos ilumina e nos dá discernimento para avaliarmos as informações e ensinos que o mundo exterior, o mundo da mídia, tenta impor sobre nossas mentes. Eu estou falando de meditação na palavra, não de uma leitura rápida, de uma oração rápida. As pessoas hoje dizem que fazem devocionais, mas as suas devocionais, na maioria dos casos, são leituras rápidas e orações rápidas. Pois o tempo de meditação na palavra de Deus, assim como o tempo de oração, não são prioridades na sua agenda. E rapidamente se desconectam de Deus. Se você não quer ser engolido pela cultura emergente de nossos dias, retome o tempo de meditação na palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz as seguintes palavras: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se deixe ser moldado pelo mundo. Seja luz, seja sal, seja um agente de Deus neste mundo. Tenha sua mente formada pelos valores e princípios de Deus. Para isso, medite na palavra de Deus. Me permita ser mais prático com você. Eu gostaria de ajudá-lo a organizar sua agenda. Quero convidar você a fazer um gráfico, como o que você está vendo na tela. Aprendi este gráfico com o pastor Ricardo Agreste. Você irá dividi-lo com uma linha horizontal. Na parte superior de seu gráfico estará tudo que é não essencial. E na parte inferior de seu gráfico, tudo que é essencial. Agora, você irá dividi-lo com uma linha vertical. Na parte à sua esquerda, você irá relacionar todas as tarefas que são intransferíveis. E na parte à sua direita, você irá relacionar todas as tarefas que são transferíveis. Este gráfico te ajudará a avaliar quais são as tarefas que você realiza, que são essenciais e intransferíveis de sua agenda. E também a identificar com quais tarefas você ocupa a maior parte de seu tempo. Bom, se você fez, conforme lhe disse, seu gráfico ficou dividido em 4 quadrados. Unindo as divisões da horizontal com a vertical, você terá os seguintes quadros. Primeiro, essencial e intransferível. Segundo, essencial e transferível. Terceiro, não essencial e intransferível. E o 4, não essencial e transferível. Agora, você deve listar todas as suas atividades e colocá-las dentro de um destes quadros, enumerá-los. Por exemplo, para mim, preparar mensagens é essencial e intransferível. Portanto, eu a coloco no quadro de número 1.
juntamente com orar e meditar na palavra de Deus. São coisas que não posso deixar de fazer e não posso transferir para outros. No quadro 2, eu coloco fazer compras, pagar uma conta no banco, coisas que são necessárias, que não podem ser deixadas de serem feitas, né? Mas posso pedir a outra pessoa para fazer por mim. No quadro 3, eu coloco a formatura de meu sobrinho, o casamento de um amigo. São atividades que eu não posso transferir para outra pessoa. Mas, se elas colidirem com as minhas atividades do quadro 1, eu irei optar pelo 1, porque são inegociáveis para mim. No quadro 4, eu coloco trabalhos corriqueiros que outros podem fazer em meu lugar, por exemplo, dar banho no cachorro. Espero que essa atividade, a construção desse gráfico, ajude você a gerenciar sua agenda. E dessa forma, a gerenciar sua vida melhor. Quero concluir essa mensagem, deixando claro que, ao chamar você para retomar o tempo de adoração, de oração e de meditação na palavra de Deus, estou te chamando a retomar o seu tempo com Deus. Tempo de contemplação àquele que te criou. Você precisa parar para colocar em ordem seu mundo interior. Você precisa ser intencional no controle de sua agenda, priorizando estas 3 pautas inegociáveis. Estas pautas inegociáveis tornarão sua relação com Deus mais saudável e te conduzirão a uma vida de satisfação e paz. Você precisa retomar seu tempo com Deus. E não estou falando aqui de 15 minutos, mas de um estilo de vida, onde Deus está inserido nas 24 horas do seu dia. Todas as coisas têm o seu tempo determinado, e Deus deve estar inserido em todas as coisas que você realiza. Deus está com você no café da manhã. Deus vai trabalhar com você. Deus almoça com você. Deus assiste TV com você. Deus joga bola com você. Deus se deita com você. Você precisa ter a consciência de que Deus está com você o tempo todo, em todo lugar. Portanto, retome seu tempo de adoração, de oração e de meditação na palavra de Deus, para que você se torne mais sensível à voz dele no seu dia a dia. Se você não tiver sensibilidade para ouvir a voz de Deus, seu mundo interior continuará em desordem. Se você diz que ama a Deus e não tem um tempo na sua agenda para ficar a sós com Ele, de forma significativa, você não o ama como pensa que o ama. Pense sobre isso. Deus te abençoe. Pai amado eterno, eu quero mais uma vez clamar a Ti, que possa derramar as Tuas ricas bênçãos sobre cada vida que está ouvindo esta mensagem. E mais uma vez, em especial, quero lembrar, Senhor, do Rafael, da Rosana, pedir que o Senhor esteja sustentando-os, abençoando-os. Visita a pequena Raquel, a Raíssa, que a mão do Senhor seja com eles. Cuida, Senhor, dessa família.
oro pela Majô, pela Winnie, que o Senhor possa abraçá-los mais uma vez, Senhor. Eles se sintam amados, confortados e cuidados por Ti. Lembro do nosso irmão João Monar, Cecília, Mateus, toda a família do nosso irmão João. Visita-os, ó Pai, consola-os, conforte-os. Oramos por todas as famílias de nossa igreja, Senhor, que também necessitam do Teu cuidado. São tantos. A falta deles, Senhor, é sentida por mim, também sei que pelo pastor Décio. Oramos para que possa nos permitir tão logo voltarmos a nos reunir aqui presencialmente, matarmos a saudade e juntos aqui, Senhor, adorarmos o Teu nome, orarmos, aprendermos a palavra. Oramos para que o Senhor possa fazer com que esta vacina possa tão logo ser distribuída e alcançar o fim para o qual ela foi feita, imunizando o mundo inteiro contra este Covid, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.